Olá, pessoal, Lígia Márcia aqui. Vamos lá, o capítulo 8 de Provérbios é o chamado da sabedoria. Leia esse capítulo e se encante pela sabedoria que ela é e o que ela pode provocar ou não na nossa vida, né? Ou não, ou seja, a ausência de sabedoria, o que ela pode provocar. Então, todo o capítulo 8 de Provérbios fala sobre a sabedoria clamando em alta voz e nos chamando, nos conclamando a conhecê-la, a desfrutar da sua companhia. Então, a sabedoria mora com a prudência e tem o conhecimento que vem do bom senso. A sabedoria mora com a prudência e tem o conhecimento que vem do bom senso. Ela foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a Terra. Deus é a própria sabedoria. Então, a sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus usou para criar todo o universo, é essa sabedoria aqui. A sabedoria é o início de tudo, porque a sabedoria fala de tantas coisas. A sabedoria fala se tudo são palavras que a gente identificou no capítulo 8 de Provérbios com relação à sabedoria. Sabedoria fala de cuidado, de bom senso, de planejamento, de disciplina, fiz uma lista aqui, ó, de organização, de discernimento. Sabedoria fala de experiência, de prudência. Sabedoria fala de verdade, justiça, retidão, clareza, instrução, preciosidade, conhecimento, sensatez, entendimento, poder, riquezas, honra, prosperidade, durabilidade. Sabedoria fala de tesouros, fala de prazer e alegria de Deus, fala de felicidade, de alegria, de calma, de tranquilidade, de moderação e de equilíbrio. Aí, depois que eu fiz toda essa lista aqui, que eu tirei do próprio texto, do próprio capítulo 8 de Provérbios, eu fui ticando com um pontinho verde e um pontinho vermelho que eu considerava que eu tinha, que eu não tinha, ou que eu tinha em partes. E eu achei até que eu tinha muito pouco, mas também não tenho muito. E deu assim, meio que um meio a meio do que eu tenho e do que eu não tenho. Tipo, numa lista de 50 deu 22 e 27, né? Enfim, 28. Enfim, preciso buscar essa sabedoria. Sabedoria como princípio, olha só, a sabedoria, aqui capítulo 8 de Provérbios fala que ela nasceu ainda quando não havia, ou seja, se a sabedoria de Deus é o start, é o princípio de tudo, da criação de Deus, da fala de Deus, que tudo que Deus foi guiado por essa sabedoria, que Tiago fala que é a sabedoria que vem do alto. Então, essa sabedoria ela nasceu quando ainda não havia, diz esse capítulo 8, quando ainda não havia fonte de águas, antes de existir a terra, antes dos montes e colinas serem estabelecidos, antes de existir o pó da terra, antes de estabelecer os céus, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens acima, quando colocou portas no mar e disse até aí vai não mais, quando marcou limites nos alicerces da terra, dos alicerces da terra. Enfim, essa é a sabedoria. E aquele que se afasta dela, olha só que interessante,
No versículo 36 do capítulo 8 de Provérbios diz: aquele que de mim se afasta, a sabedoria, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Vamos lá. Quem aqui em sã consciência pode dizer que espera ansiosamente pela morte? Que a morte é algo maravilhoso de se viver, que gostaria de experimentar? Ninguém. Uma pessoa com pensamento suicida, ela pode pensar isso, mas não pensa nisso com prazer. Aliás, a morte é a única certeza que temos e é o que mais tememos. Então, os que se afastam da sabedoria, a si mesmos se agridem, e os que odeiam a sabedoria amam a morte. Ou seja, não existe quem ama a morte, a não ser o Criador da morte, que é quem que promoveu a morte espiritual do homem. O inimigo de Deus. É o reino das trevas, é o reino onde mora a morte. E o reino da luz é onde mora a vida. E aí eu fiquei aqui pensando refletindo profundamente sobre a questão da sabedoria, pontuando o que eu entendia que eu tinha, o que eu não tinha, e eu me lembrei sobre aquela voz da consciência, né? Que nós somos de forma intuitiva, porque Deus colocou essa eternidade no nosso coração, Deus colocou isso no nosso coração. E nós temos isso de uma forma tão intuitiva que nós o tempo todo, em nossas decisões e escolhas, nós temos a opção de ouvir a voz da consciência, que nada mais é do que a voz da sabedoria. A voz da consciência, né? Aquela voz que fica, faça isso, não faça isso. Cuidado com isso. Aquele discernimento que a gente tem na hora de tomar uma decisão ou de fazer alguma coisa, só que a gente não para ouvir. Porque quando a gente para ouvir, a possibilidade de acertar é 200%. Agora, se eu não paro para ouvir e ajo de forma impulsiva, eu ajo sem sabedoria. Porque a sabedoria não é impulsiva. A sabedoria é tudo aquilo que a gente colocou aqui, olha. Ela é organizada, tem disciplina, organização, bom senso, planejamento, discernimento, sensatez, entendimento. É uma lista de coisas. Mas só que a gente não para ouvir essa sabedoria. Quando a gente não para ouvir essa sabedoria, a gente age no impulso. E quando a gente age no impulso, a tendência é sofrer reversos em situações muitas vezes desnecessárias, né? Então, a voz da consciência é a voz cordata, a voz sábia, que fala, não faça isso, minha filha. Hoje mesmo de manhã eu pensei uma coisa assim, não vou fazer isso. No impulso. E aqui na meditação, eu fui ouvir a voz da consciência e eu não faço. Quer dizer que se eu não tivesse meditado sobre sabedoria, não tivesse parado para ouvir, eu poderia fazer. E é uma forma, é tão natural, porque a gente é que decide nossa vida. Nós é que tomamos decisões, nós é que fazemos escolhas. E nós somos tão acostumados a fazer escolhas sem perguntar a voz da consciência, sem perguntar a sabedoria, que a gente vai se atropelando nas escolhas que não são sábias. Isso vai se avolumando no resultado da nossa vida. Então, a voz da sabedoria, ela é cordata, ela é sábia, ela é ponderada, ela é prudente, ela ensina a fazer boas escolhas. A voz da sabedoria está aqui, que é a voz da consciência. Aí vem a voz negativa, que é a que fica aqui no meio. Quando eu saio daqui, eu fico transitando, todos nós, né, ficamos transitando entre a voz da sabedoria e a voz negativa, que a voz negativa começa a literalmente viajar na maionese, vestir na cabeça de cavalo, existiu que não.
E, na verdade, gente, tudo acontece dentro da nossa cabeça. No nosso entorno, as pessoas não têm noção do que está passando por esse universo aqui. E é ali que a gente esbarra dentro desse universo aqui. E quando a gente vai e para perguntar a voz da consciência, que é a voz da sabedoria, a gente tem resposta clara. Mas quando a gente não para ouvir, a gente entra na voz negativa. E a voz negativa, ela é o quê? Ela é pessimista. A palavra já diz, negativa. Ela é pessimista. Mas ainda a gente tem controle sobre ela. Eu posso sair da negativa e ir para a voz da consciência e perguntar aqui se eu devo ou não devo fazer aquela escolha. E a resposta vem. Então, eu posso entrar no negativo, mas eu tenho controle de sair dela. Agora, quando eu saio do negativo e vou para a voz destrutiva, que é a que fica do lado de cá, digamos assim, eu estou falando de forma pedagógica, né? Para poder me fazer entendida, a voz destrutiva, ela é o quê? Ela já passou do negativo, ela já entrou na destruição. Ela é desacreditadora e ela é compulsiva e descontrolada. Então, quando chega aqui, a pessoa já começa a fazer opção pela morte, não pela vida. Nossa, mas eu não faço isso. Faz, todos nós fazemos. Para pensar aí, não é só em grandes decisões na vida. Às vezes, as grandes decisões é mais fácil parar para ouvir a voz da sabedoria, na multidão de conselhos, não falta sabedoria. Às vezes, tomar conselhos com pessoas, né? A própria Bíblia fala que na multidão de conselhos não falta sabedoria. Provérbios também fala como maçã de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Isso é sabedoria. Só que no dia a dia da nossa vida, a gente para pensar nisso. A gente simplesmente vai vivendo e vai se atropelando. E como Deus nos fez naturalmente, o homem foi feito e é apto a discernir, e nós discernimos, desde que a gente pare para ouvir a voz da consciência, que é a voz da sabedoria. Olha, aquele que de mim se afasta, aqui ele está falando é sabedoria. Sabedoria diz assim: aquele que de mim se afasta, assim mesmo se agride. Por que assim mesmo se agride? Porque na nossa natureza, que Deus colocou a eternidade, nós temos a aptidão natural de sermos sábios. Porque Deus nos ensinou a discernir. E essa aptidão natural, nós, muitas vezes, o quê? Nos afastamos. E quando a gente se afasta dessa aptidão natural, que é a sabedoria, que é a voz da consciência, a gente se agride, porque Deus não nos fez para entrarmos na voz negativa, muito menos na destruidora. Que coisa, hein? Então, sabedoria, a palavra sofia no grego, quer dizer uma forma superior de conhecimento. A qualidade de quem tem prudência, sensatez e moderação. E, então é isso, é sobre entender que a gente tem essas três vozes e o tempo todo nos assola. Nós somos guiados e comandados pelos nossos pensamentos. Nossos pensamentos geram comportamento. Então, eu viajo aqui dentro, vou para lá de Marrakech. E no meu entorno, ninguém sabe que eu estou lá em Marrakech. E por conta do Marrakech, eu vou tomar decisões ou fazer escolhas que vão afetar esse meu entorno. Então, aqui é sobre parar e entender que a sabedoria foi a sabedoria, né? Que nada mais é que Deus, a sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto, que criou esse universo perfeito. Então, é a ela que devemos consultar. E o nosso coração se acalma quando a gente escuta a sabedoria, ainda que ela fale uma coisa que a gente não quer ouvir, que às vezes a gente encasqueta de fazer uma coisa e a gente é teimoso, ainda que ela fale algo que a gente não quer ouvir, mesmo assim ela traz paz ao coração. Então, a palavra é: não entre na voz negativa, porque ela te leva para a voz destruidora. Vá para a voz da consciência, que é a voz da sabedoria, que é tudo isso aqui
e mais um pouco. Dessa forma, a gente consegue viver melhor. Fora isso, a gente vive nesse universo paralelo, dentro da nossa cabeça, e se entramos na voz negativa, nós literalmente entramos no processo de autodestruição. E da negativa, a gente vai para a voz destruidora. E quando chegamos nela, é literalmente escolher entre a vida e morte. Vida e morte. A voz da sabedoria é a voz de vida. E a voz destruidora é a voz da morte. Mas quando a gente chega aqui no meio, que é a voz negativa, a gente ainda tem chance de voltar para a voz da sabedoria. Mas na maioria das vezes a gente opta pela voz destrutiva, mesmo sem querer optar. Por que a gente faz isso com a gente? Porque nós temos o DNA corrompido. É a luta contra a carne e o espírito o tempo todo. Por isso que quanto mais próximo dessa palavra, mais eu me protejo. Quanto mais próximo dessa palavra, mais eu protejo como um escudo. O escudo da fé. Né? Olha a armadura de Deus, o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito é a palavra. E os calçados da paz. Muito demais, né? Fica essa reflexão para nós hoje sobre a voz da sabedoria, que existiu antes da fundação do mundo. E por ela o mundo foi criado, que ela é, senão, a sabedoria que vem do alto. A sabedoria é o próprio Deus. A gente quer ficar perto ou longe de Deus? Vamos ouvir mais esse mecanismo maravilhoso que ele nos deu, que é a voz da consciência, que é a maneira que ele tem de nos ensinar a discernir, fazer escolhas, a planejar, a organizar, a experiência, disciplina, cuidado, bom senso, prudência, verdade, justiça, retidão, clareza, instrução, preciosidade, conhecimento, sensatez, entendimento, poder, riquezas, honra, prosperidade, durabilidade, consistência, tesouros, felicidade, alegria, calma, tranquilidade, moderação, equilíbrio. Todas são palavras que eu tirei aqui, do próprio capítulo 8. Porque antes da fundação do mundo, tudo começou pela sabedoria. Sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto. Então, entre a voz da consciência, a voz negativa e a voz destruidora, com qual voz você vai ficar? A voz da consciência é a voz da sabedoria. A voz negativa é quando você fica no limbo, dividida entre vou ou não vou. Mas quando você vai para a voz destruidora, ela é... A voz destruidora, tem uma palavra que fala muito sobre ela é descontrolada. E quando a gente para pensar nisso, sobre a velocidade do nosso pensamento, é algo inimaginável. Nenhum computador do mundo ainda, com N testes de neurociência, nenhum computador do mundo conseguiu medir a velocidade do nosso pensamento e como a gente vai fazendo conexões, sinapses, e com que facilidade a gente pode chegar no destrutivo. Muito forte, né? Então, vamos ouvir a voz da sabedoria. Se entrarmos na negativa, vamos fazer a opção de voltar para a sabedoria, que é a voz da consciência, mas nunca ir para a voz destrutiva, que é descontrolada, que nos leva para o abismo. São caminhos de morte. Amém? Até o próximo vídeo, meus amigos.